O Igor caiu. E conosco agora, do Rio de Janeiro, está ali o Igor, do Rio de Janeiro, o pastor Silas Malafaia. Isso é uma distinção, o pastor Silas, ser um novo investigado da Polícia Federal, e nos tempos que nós estamos vivendo, isso é uma láurea, não é? Você sabe que hoje no Brasil, você tem a imprensa oficial de Alexandre de Moraes e da Polícia Federal, que é a Globo News. Antes de qualquer um, eles sabem primeiro. E vocês sabem, né? Nós sabemos as coisas através deles, porque até hoje eu não recebi nada. E a Globo News anunciou em matéria exclusiva que Malafaia é o mais novo investigado da Polícia Federal nesse inquérito, que eu gosto de repetir: obstrução de justiça, coação no curso do processo, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático e sanções internacionais contra o Brasil. O que eu tenho com isso? Então, eu fui incluído nisso porque é um modus operandi do ditador Alexandre de Moraes de tentar calar aqueles que se levantam contra eles e aqueles que têm poder de influência junto à massa, junto a grupos sociais grandes. Então, me colocou lá e eu nem sei porquê, não tenho dados de nada para vocês verem o nível de onde chegou o Brasil. O senhor não acha que, dado a reação popular, dado especialmente agora a entrada do Donald Trump na parada, o inominável, que eu não consigo dizer o nome dele, né? O inominável, ele já sabe que ele chegou no fim nos seus estertores, e aí ele está como que uma galinha de quem se arranca a cabeça, mas continua se mexendo como se estivesse vivo, ou seja, ele já sabe que ele perdeu a disputa, ele já sabe que a cabeça dele será entregue como prêmio. E aí ele está nos seus estertores, dobrando, triplicando, quadruplicando a aposta, pastor? Eu de vez em quando, eu fico pensando aonde esse cara quer chegar. Eu fico assim dizendo, peraí, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Eu falei, bem, eu sou um pastor evangélico, sou um cidadão, mas vocês têm que entender, aquele camarada, o Tagliaferro, que foi assessor dele, abriu a boca dizendo ele tem pavor de gente que mexe, que tem influência sobre o povo. Tudo, ele falou isso, o Tagliaferro. Todo mundo que movimenta povo para manifestação, ele tem que vasculhar, ele tem que ver tudo. Essas últimas manifestações nesses anos, o Bolsonaro pediu para que eu pudesse organizar, e essa agora do dia 3 de agosto é uma manifestação interessante, porque não tinha Bolsonaro falando, você não tinha nenhum governador, nem a Michele, e aí o Jornal Nacional, como é que chama? O Fantástico, o Globo News, será? O pastor Silas Malafaia organizou manifestações em todo o Brasil. Eu estou desconfiado, né, que eu sei que não tem nada a ver comigo, eu não tenho esse poder todo, mas que ele ficou um bocado preocupado, porque dia 3 de agosto eles pensavam que ia ser um fiasco as manifestações. E foram tremendas nas capitais brasileiras, foram grandes. Na Paulista foi grande e nas capitais. Eu não sei se essa é uma maneira de me intimidar e ele escolheu o cara errado, porque eu não tenho medo de intimidação, não tenho medo dele, não tenho medo de ser preso e não estou calado, nem vou me calar. Então, eu, sinceramente, até agora, eu não sei. Nessa translocada perseguição de Alexandre de Moraes a qualquer um que se levante contra ele e que denuncie seus crimes, como eu faço isso há 4 anos. Duas perguntas enviadas pelos nossos ouvintes, vários deles me perguntaram, e depois eu quero passar para os nossos convidados aqui para conversar com um amigo. Vai ter manifestação, não vimos nenhuma convocação ainda de 7 de setembro. Sim, já vai estar na Paulista em 7 de setembro? Sim, já tem convocação, já tem gente falando, eu já estou falando desde semana passada, eu já venho falando que nós vamos estar no 7 de setembro nas ruas, Avenida Paulista, a partir de 15 horas, e em todas as capitais. Acho que daqui a 1 ou 2 dias, no máximo, vai sair o primeiro vídeo, certo? É porque não adianta fazer com 20 dias, 20 e poucos dias. Agora é que a coisa começa a esquentar. Então, vão ter, melhor dizendo, as manifestações, está começando a ser anunciada, vamos intensificar e acredito que serão as maiores dos últimos tempos.
A segunda pergunta é a seguinte: o senhor falou aqui em uma entrevista, algumas entrevistas anteriores, e o senhor falou também em um vídeo seu também, que o senhor não tem medo de ser preso, até porque o senhor tem vídeo gravado. Não seria o momento de o senhor soltar essa bomba, doutor? Não, olha, deixa eu explicar o que eu falei aqui para você e para outros. O que eu disse foi o seguinte: eu não vou ser pego de surpresa. O que Alexandre de Moraes faz? Ele prende e o cara não tem onde falar, o que falar. Então, eu tenho um vídeo gravado, guardado. Se for preso, vai ser solto o vídeo. Agora, não é vídeo contra Alexandre de Moraes ou algum segredo que eu sei de Alexandre. Não. É porque ele é o modus operandi dele. Ele vai lá, Bolsonaro, tá preso, acabou, prisão domiciliar. Cadê? E olha que eu avisei a Bolsonaro, muitas vezes, Bolsonaro, deixa um vídeo gravado. Se esse cara te prender, tem que ter uma palavra sua. Você é o maior líder político da direita na América Latina e o maior líder político na América Latina hoje. Falei, deixa um vídeo gravado para as pessoas saberem o que você pensa, o que você fala. Isso eu falei para Bolsonaro mais de uma vez. Então, se ele me prender, tem um videozinho guardado. Porque eu não vou ser preso, e aí você vai falar o quê? Você está preso, está cerceado. Então foi nesse campo que eu quis falar, não que eu tenha algum... Porque se tu acha que se eu tenho alguma coisa Alexandre de Moraes, liberado há muito tempo. Assim o senhor nos tira o olho, mas a gente pensou que tinha uma bomba contra o Inominável. Não. Se eu tenho uma bomba contra ele, ela já estava detonada. Ele, Meneghetti. Pastor Silas Malafaia, em primeiro lugar, lhe cumprimentar pelo trabalho que o senhor vem fazendo, as manifestações que o senhor tem liderado, e esse trabalho é uma grande base para o que nós precisamos fazer. Mas a pergunta que eu lhe faço, bem objetivamente, é a seguinte: nós temos assistido a cada dia uma nova, com muita frequência, uma nova má notícia. Ontem foi a vez do senhor Dino. Eu defendo e menciono há muito tempo que nós tínhamos que parar tudo. Para tudo! Mas como é que vai parar? Porque as pessoas têm que viver, porque têm que ganhar e tal. Eu sou da opinião que se parar ainda é mais barato e dar um calor nesses caras do que ficar negociando com o Hugo Mota, aí obstrui, aí o Hugo Mota não cumpre, aí o Alcolumbre isso, aí aquilo. Fazer uma parada para que se cumpra a lei, para que o Senado exerça o seu papel, para que a Câmara paute o projeto da anistia, por exemplo, e assim por diante. Eu vejo que a nossa oposição, ela, com o esforço de alguns poucos, mas mesmo assim a eficácia é muito baixa. Será que se nós parássemos as atividades principais, mas não parar como aquela greve de caminhoneiros que houve lá no governo Temer, obstruindo ruas, não precisa nada disso. Deixa o caminhãozinho guardado lá na garagem, fica em casa, não obstrui rua, não se expõe para levar multa. Para tudo, para ver como é que fica. Vamos ficar parado. Vai haver um desabastecimento? Vai. Tem que guardar comida em casa? Tem. De guardar dinheirinho embaixo do colchão? Tem. Mas é uma maneira da gente dar um calor nesses caras. Porque daqui a pouco a gente faz manifestação e nada. Pastor, eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre uma ideia como esta. Deixa eu lhe dizer uma coisa, amigo. Nós precisamos entender duas coisas muito importantes. A primeira, o povo brasileiro é pacífico. Top, acho isso lindo, é uma marca do povo brasileiro. Eu também sou por ser pacífico. Agora, tem uma outra coisa ruim, nossa, do povo brasileiro. A passividade. Pacífico é uma coisa, passividade é outra. Concordo. Lamentavelmente, o povo é o supremo poder. Se um povo não reage, você não tem como fazer. Agora, para o povo brasileiro reagir, até hoje, pelo que eu vejo e observo, tem que doer no bolso. Se não doer no bolso deles, ninguém para. Então, não é uma coisa fácil você mandar parar uma nação, sabe? Por quê? Porque ainda não chegou para doer no bolso do povo. Então, lamento. Se isso aqui fosse a Argentina, já estava parada há muito tempo. Já tinham parado tudo há muito tempo. Vamos lá, os hermanos, defeitos e virtudes. Os caras não são de brincadeira.
Mas, lamentavelmente, o povo brasileiro se conforma. Não, não me atingiu, está dando para comer o feijão com arroz, vou ficar aqui. Agora, deixa, porque vocês sabem até mais do que eu, que sanções muito piores do que essa, se Bolsonaro for condenado, for preso, se continua preso, que eu digo de condenação, se essas ações continuarem, você viu o chefe da OTAN? O chefe da OTAN disse vai ter sanções da Europa. Então, na hora que doer no bolso do brasileiro, aí ele se levanta e para. E o povo, que é supremo poder, se dobra a Senado, se dobra a Câmara, se dobra a STF, Poder Executivo, seja lá quem quer que seja. Mas, lamentavelmente, isso não é uma coisa fácil. E uma outra que eu sou muito bem honesto e bem realista. Quem tem o poder de fazer isso hoje no Brasil chama-se Jair Messias Bolsonaro, que está preso, que é um líder político que tem muita força. Não é o meu caso. Eu sou uma parte, né? Eu sou um pingo nesse oceano grandão que está aí, certo? E que participo, né, de tudo isso, mas eu não tenho esse. Aí, vamos parar o país, gente. Vamos embora. Eu não tenho esse poder. Isso não é uma coisa de uma pessoa, no sentido eu, como um líder religioso, certo? Ter esse poder de mobilização. Quem tem esse poder é Jair Messias Bolsonaro. Ele tem o poder de dizer assim: vamos parar todo mundo? Vamos dar uma parada. E por que ele não fez isso até hoje? Porque ele sabe que não é brincadeira. Porque ele sabe como é essa cultura e esse jeito de ser do brasileiro. Então, não é uma coisa fácil. Eu sou a favor disso. Vamos parar de maneira pacífica, não é para quebrar nada, não é para impedir nada. Mas vamos dar uma parada aqui, ó. Para! Segura! Ou então, se amanhã, né, o Alexandre de Moraes colocar um monte de censura que atinja as redes sociais do povão, aí também o povo vai reagir. Fora isso, amigo, lamento te dizer que o nível do nosso povo, o nível cultural, o nível de conhecimento, de percepção, ainda não chegou nessa maturidade para entender. Temos que parar, porque a nossa democracia está em perigo, o Estado democrático de direito está sendo destruído e nós vamos exercer a nossa cidade. Opa, caiu. Foi ele lá só? Caiu, vamos tentar... Enquanto ele... Mas está excelente a explanação dele, é bem isso. Voltou. Excelente, Alex, pastor. Objetivamente. Ó. Excelente. Pastor, prazer em falar com o senhor. Realmente, o Supremo é o povo. O senhor falou muito bem da questão do nosso povo, mas não é só uma questão de passividade, no meu entendimento, é a questão do apoderamento dessa mentalidade coletivista que foi sendo construída nas últimas décadas, que faz com que o país, o Brasil, não tenha como dar certo. Como é que vai dar certo se mais da metade da população vive de programas assistencialistas? Isso é uma barreira para que o povo saia, de fato, às ruas, né? Eu concordo com o senhor, só vai haver uma mobilização quando isso se reverter no bolso, né? E mesmo com bolsas, a questão econômica se deteriorando ainda mais, tende a fazer com que o povo saia. Mas com relação a pergunta objetivamente com relação a esses movimentos que o senhor falou que vai haver em 7 de setembro, eu, por curiosidade, gostaria de saber quais são efetivamente as causas do movimento, as bandeiras do movimento. Nós estamos falando de anistia, nós estamos falando contra o STF, nós estamos falando do Bolsonaro. Quais são as bandeiras? A temática do movimento é Reaja Brasil. Reaja Brasil, anistia. Reaja Brasil, justiça já, anistia já. Reaja Brasil, libere Bolsonaro. Reaja Brasil, Estado Democrático de Direito. Então, o guarda-chuva é esse mote, Reaja Brasil.
E aí, Reaja Brasil, contra a questão de censura e liberdade religiosa. Você fez uma colocação que eu esqueci de um dado. Lamentavelmente ainda, nós temos uma imprensa grande comprada com dinheiro público. Que eu vou lembrar vocês, que vocês, né, a nossa idade, em 1979, na anistia ampla, geral e restrita, que essa esquerda vagabunda apoiou, essa esquerda que está aí, que apoiou a anistia para guerrilheiros assassinos, para assaltantes de bancos, para sequestradores, né, de embaixador, para quem queria de fato dar um golpe, estabelecer o comunismo. O que é que houve? Eu me lembro, eu era jovem. Houve uma campanha da mídia por anistia já, né, ampla, geral e restrita. E hoje a grande mídia, ó, calada. Então, se a gente ainda tivesse a grande mídia jogando pesado, certo? Contra todos esses absurdos de Alexandre de Moraes, mas o que ele fez? Ele foi lá e cancelou as multas milionárias que a Receita Federal deu à Globo, jornalistas e artistas. Então ele compra. E aí vem o governo Lula com verbas bilionárias despejando em cima dessa gente. Então, nós ficamos numa situação muito difícil para essa mobilização. Mas esse é o mote da nossa manifestação em todo o Brasil. Reaja Brasil. Inclui nesse guarda-chuva tudo isso que você falou. O Igor Moraes. Pastor, prazer conversar com o senhor. Tá? Que Deus lhe abençoe e continue nessa cruzada, ajudando não só as pessoas do teu estado, mas o Brasil inteiro. Tá? E aí, nesse caso aqui no Rio Grande do Sul, existe uma preocupação específica com o agronegócio. Tá? E acho que o tema Reaja Brasil está muito nesse sentido, porque, até pela minha profissão, eu estou analisando os dados, a gente já nota que a economia brasileira está num processo de desaceleração. Alguns setores com uma crise, outros ainda não. E aí a minha pergunta para o senhor em relação a quem está organizando tudo isso, entendendo a logística e o planejamento para 2026. Primeiro, para os políticos, 2026 pode estar perto. Realmente, está perto, é ao menos de um ano, né? A eleição, um ano. Só que para os economistas, para a economia, para os empresários, está muito longe. É muito dinheiro que pode ser perdido, é muitos empregos que podem ser perdidos. Nós estamos perto de um trade-off aqui, entre o prazo de eleição e a economia realmente entrar num cenário muito próximo ao que foi com a Dilma. Como é que vocês têm enxergado isso? Até porque a gente está vendo um movimento do judiciário de barrar os candidatos da direita, né? Primeiro, deixa eu falar para você. Impeachment de Lula, não vamos dar prêmio para Alckmin. É trocar 6 por meia dúzia. Certo? E isso é um processo longo, que não é de um mês nem 2. Então, piora para o Brasil. Piora. Não melhora nada. E estrategicamente, politicamente falando, não é um negócio. A questão, amigo, é que nós vamos ter que pagar um preço. Aqui é que está. Não vai adiantar. Agora, mas a manifestação, e daí? Se você pegar a história, né, a história da política das nações, manifestações são tijolos que você vai construindo para dar consciência a um povo. Para dizer, ó, uma aqui, outra ali, outra acolá. Primeiro nós começamos com manifestação só em São Paulo, só em Rio. Só em São Paulo, só em Rio. Aí agora foi uma surpresa a multidão de gente em Salvador, em Goiânia, em Curitiba, e vai por aí, em Porto Alegre, vai por aí afora. Então, isso são movimentos que não adianta, minha gente, não é da noite para o dia, e não é um movimento. Então, o Brasil, se amanhã, ou se daqui a alguns meses a coisa estiver mais aprofundada, vai pagar o preço. Não tem saída. Agora, eu aproveito essa tua temática, que eu fico vendo, vem cá, e se o Bolsonaro não pode, quem vai ser o cara? Permita-me me antecipar a vocês. Eu quero lembrar, Lula, na cadeia, um dia antes do último prazo para se registrar candidaturas, é que ele liberou o Haddad. Por que agora essa pressa para Bolsonaro dizer quem é quem ou quem vai? Tem muita água para rolar debaixo da ponte. Essa história ainda não está. Ainda não temos o final total. Nós ainda não temos. Acabou para Bolsonaro. Ainda não é. Ainda não acabou.
Então, nós vamos pagar o preço até dessa passividade do povo. Vai ter que pagar o preço, amigo. Nós não temos saída. Lamento dizer, inclusive de todos os setores. Porque, ó, se vocês não têm ideia, a caminhada que eu fiz em Brasília, que nós fizemos em uma semana, vocês não têm ideia a pressão de gente do PL em cima de Bolsonaro para cancelar aquela caminhada. A pressão em cima de mim. Eu falei, Bolsonaro, nós temos que tirar o medo do povo. O povo tem medo de Brasília por causa da baderna do dia 8, do 1. Nós temos que tirar o medo. Vamos fazer uma caminhada. Mas pode não ter muita gente. Amigo, uma coisa é manifestação. Manifestação tem que ter 20 mil, 30 mil, 40 mil. Caminhada, se tiver 3 mil pessoas, ninguém faz caminhada nesses últimos tempos, nem com 3 mil. Vamos fazer, vamos nos posicionar, vamos romper essa barreira. Isso foi uma guerra. Eu digo para vocês, uma guerra. Aí nós fizemos a caminhada, tinha 10 mil pessoas. Tinham 10 mil. Ali o quê? Rompemos a barreira. O que aconteceu no dia 3 de agosto? Tinha uma multidão no Eixão em Brasília. Então, gente, tirar medo do povo não é brincadeira. Você tem que romper barreiras. Você tem que dizer, olha, o que está em jogo é a nossa liberdade, é a nossa nação. Então, eu acredito que são caminhadas e preços que a própria nação, por suas escolhas, vai ter que pagar. Pastor, o Carlos Bolsonaro ele é muito assertivo nas suas manifestações, ele não poupa ninguém. E no final de semana ele chamou de ratos governadores e outros representantes da direita que estão se antecipando ao processo eleitoral, antecipando o processo eleitoral de 2026 com o Bolsonaro vivo. O Bolsonaro não morreu. O Bolsonaro está preso, mas o próprio Trump está dizendo que a eleição ano que vem só será reconhecida se tiver o Bolsonaro participando. Ele só não participará se ele não quiser, segundo o Trump. Mas tem gente que já está repartindo os despojos. Como é que o senhor está vendo essa corrida do pessoal que quer o voto dos bolsonaristas sem o Bolsonaro? Eu fiz uma crítica que saiu na imprensa, eu fiz uma crítica aos 4 governadores dizendo: eu não vejo vocês atacarem, no sentido da palavra, isso é, questionarem Alexandre de Moraes e o STF. Depois eu tive até que me retratar, porque eu fui ver que o Zema é um cara que sempre questionou a questão de STF e Alexandre de Moraes. Então, aí eu me retratei com o Zema, porque a grandeza de uma pessoa não são seus acertos, é reconhecer seus erros e corrigir suas rotas. Então, isso tem que uns 20 dias mais ou menos. Então, eu disse, porque eu nunca vi o Tarcísio, em todas as manifestações, o que é que ele faz? Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Bolsonaro foi um grande presidente. Mas eu nunca vi uma palavra dele contra toda essa safadeza, toda essa perseguição política a Bolsonaro pelo STF e em especial por Alexandre de Moraes. Eu nunca vi. E agora, agora chegou outra vez, é uma vergonha, aí eu vou botar agora o Zema de novo. Como é que o Zema agora faz o lançamento da candidatura dele? Isso é hora para fazer isso? Claro que não. Isso não é hora de se lançar candidatura quando nós estamos vivendo um estado de exceção e de perseguição política e religiosa. Errado! Errado! E eu estou dizendo, eu quero ver seu Tarcísio, seu Ratinho, o Zema que já falou, o Caiado, pela primeira vez agora, uma semana, abriu a boca e questionou o STF e o Alexandre de Moraes. Então, lamentavelmente, esses políticos de direita que têm força eram para estar em fileiras cerradas, pressionando pela anistia, pressionando por essa mudança de foro do STF, dos políticos, mas não estão. É como se não tivessem nada com isso e fazendo a sua campanhazinha particular. Mas o povo não é brincadeira e não vai deixar de lado, e eu concordo em gênero, número e grau com o que o Carlos Bolsonaro falou. E tem muita gente que diz assim, não, mas já está na hora de definir quem é o candidato. Eu acho que tem tanta coisa antes para definir, né? Pode-se definir o candidato até junho do ano que vem. E definir candidato agora é dizer que o Bolsonaro está inelegível, está preso e vai permanecer preso. E não é para isso que nós estamos trabalhando.
E aí eu quero lhe perguntar o seguinte: o quanto o senhor está levando de esperança, de fé, de otimismo em relação às ações do presidente americano Donald Trump com vistas a quebrar o regime aqui no Brasil, que é como ele se refere ao sistema colocado agora? Não adianta bravatas populista à la Venezuela de Lula, sabe? Ou de Flávio Dino, ou seja lá de quem quer que seja. Preste atenção a isso aqui que eu vou falar. Os americanos e europeus, ali tem uma briguinha antiga, né? Uma rixazinha antiga. Mas quando se trata de liberdade dos povos e direitos humanos, eles jogam afinadinhos. Então, minha gente, a coisa não vai ser fácil. Não é apenas tarifa de 50%. Se o presidente americano, ninguém se engane. Esse cara, você vê, 7 nações do mundo tiveram que sentar na mesa e acordar a tarifa. 7. E acordaram. E negociaram. A Europa negociou com Donald Trump algo que beneficia a Europa e os americanos e fecharam o acordo. A China, que começou com 145% de taxa, está em 55%. E ainda não pararam a negociação. Então, até a China senta, uma potência econômica, para conversar com Donald Trump, é o Brasil que vai peitar. Tá de brincadeira com a minha cara. Isso é bravata populista, que vai enterrar o nosso país. Então, não adianta que vai chegar a hora do checkmate. Vai chegar e dizer assim, aqui, amigo, não tem saída. Aqui não vai ter saída. E eu digo para vocês, na hora que a coisa apertar em cima dos outros ministros do STF, apertar em cima de Davi Alcolumbre, apertar em cima de Hugo Mota, a música vai cantar diferente. Pode esperar e anotar. Quero agradecer. Tem mais alguma pergunta aí, Igor? Não. Tá. Quero agradecer a participação do pastor Silas Malafaia e terminar com a última pergunta. O senhor disse que não tem medo de ser preso, mas o senhor já considerou de verdade essa possibilidade? O senhor acha que existe essa possibilidade concreta ou foi apenas uma intimidação do sistema que está esboroando? Eu percebo que o sistema está esboroando. Eles estão dobrando, triplicando, quadruplicando a aposta, porque eles são que nem rato em guampa, eles não conseguem sair. Mas eles já perderam a guerra. Já perderam a guerra. Especialmente aqueles frações de segundo em que o Donald Trump virou a cabeça e a bala não o atingiu. Ali, a mão de Deus agiu. Eu aprendi alguma coisa. A pior coisa de você lutar com alguém, ele está preparado para essa guerra. Eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, até para ser preso, e já falo isso há muito tempo, e a minha família está preparada para isso. Eu não tenho medo desse negócio. Se ele dobrar a aposta e me prender, ele perdeu a noção. Vou dizer uma coisa para vocês que é muito importante. Os Estados Unidos é uma nação cuja base é evangélica. Em volta de Donald Trump tem um monte de pastor evangélico e de autoridades do governo que são evangélicos. Eu conheço alguns pastores da cozinha de Donald Trump. Pastores que oraram na posse dele. Eu conheço, já tiveram em meu congresso aqui. Isso já chegou para esses caras. E na América, um pastor é uma figura, sabe, respeitadíssima. Isso é, não toquem num pastor por motivo banal. Bem, se um pastor cometeu crime, então até na América vai para o saco, vai para a cadeia. Mas retaliar um pastor por liberdade de falar é a maior loucura. Isso é uma loucura, é inconcebível para a cultura americana. Então, o meu caso, com certeza, se não chegou, está para chegar, Donald Trump. E não vai ser brincadeira. É mais um tijolinho nessa questão da indignação dos americanos contra essa questão do ditador da toga Alexandre de Moraes, que não respeita leis, não respeita a Constituição, rasga a Constituição sucessivamente, estabelece o Estado, não é? um Estado de opinião criminoso no Estado democrático de direito. Então, eu estou preparado. O que ele quiser, fique à vontade. Vamos seguir em frente. Agora, eu não acho uma boa coisa, não. Porque, vou te dizer a última, eu não sou unanimidade no mundo evangélico. Tem muita gente que não gosta de mim, e a unanimidade é burra. A igreja evangélica brasileira é muito diversificada. Mas vou te dizer uma coisa. Eu recebi vídeos
manifestos de gente que nem gosta de mim. O que o Alexandre de Moraes conseguiu fazer, depois de muito tempo, é unir todos os evangélicos. Ele conseguiu fazer isso agora. E nós somos um segmento com mais de 30% de pessoas na sociedade. Então, vamos seguir em frente e vamos ver. Obrigado, pastor Silas Malafaia, por mais uma vez atender a Rádio Mais Brasil. Uma excelente semana para o senhor. Livre, Igual. né? Um abraço. Abraço.